Estados Unidos. Ele chegou ali e lá sempre tem aquele teatro antigo, velho. Falou comigo assim, pastor Leandro, missionário planetaal, vem aí. Deixa eu pegar. Dei a palavra do missionário. E ele falou assim, pastor Leandro, e eu agradeço muito ao pastor Adriano que deixou pregar. Porque pastor não dá o culto para qualquer um, não, irmão. Pastor não dá o culto para qualquer um, não. O pastor que tinha dado a vida, né? Até a casa pastoral que eu morava era uma casa estilo americano, que ele que tinha construído e tudo, né? E ele, naquela humildade, chega lá no culto e fala isso. E eu penso, coisa de pastor não dá o culto para qualquer um, não. Obrigado, pastor. Não. Cortando um pouquinho, o pastor amigo meu falava assim que tem pastor de igreja que não manda nem o pastor fazer oração silenciosa. Está vendo? Claro, eu sei que eu não fiz nada aqui nessa igreja para merecer essa honra que o pastor Aguinaldo sempre me concede. Mas me lembrei daquele missionário norte-americano. Agradeço muito ao pastor Adriano, me deixou. Porque pastor não dá o culto para qualquer um. Claro, eu quis pegar no pé hoje, mas não consegui. Eu queria me dar a palavra às 9h30 para pregar só meia hora, mas são 10 para 9, então são 50 minutos de abertura. Ai, Gil queria me dar a palavra às 9h30, mas pensou que eu ia subir a palavra às 9h30, né? Mais Gil, 10 para as 8. Eu vou tomar cuidado, né? Oh, glória a Deus, não é porque eu falo aqui que você usa o mesmo tempo que usa na abertura, eu uso na pregação. O Gil falou, você me paga, eu vou diminuir, vou fazer bem chuto uma abertura, mas não conseguiu, né? Você tentou, mas daqui a pouco, né? Ô dó. Mas, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em João capítulo 5. João capítulo 5. Eu estou andando com a Bíblia na linguagem de hoje. Esse capítulo 5 de João tem falado comigo desde o meu tempo de seminarista. Eu me lembro que a primeira vez que eu preguei no capítulo 5, eu era um seminarista e fui pregar no culto da juventude na primeira igreja batista de Santo André, em São Paulo. Preguei. E eu me lembro até do esboço, né? Eu estou falando isso para resumir como introdução. O meu primeiro esboço do capítulo 5 na história, nós vamos ler o texto daqui a pouco. O título era Condições para receber as bênçãos de Deus. É a história aqui do homem junto ao sangue de Betesda. Condições para receber as bênçãos de Deus. Baseado no texto, eu fiz os 3 pontos. Primeira condição: querer. Segunda condição: crer. Terceira condição: obedecer. Então, isso foi aquele primeira mensagem em João 5. Aí continuei pregando em João 5. Aí, a última, eu vou falar rapidamente sobre a última, porque eu não vou pregar sobre a última. Mas a última que Deus me deu foi que me chamou a atenção, porque me chamou a atenção o verso 6, foi que me chamou para fazer a última vez.
Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo, e vem do verso anterior, 38 anos, né? Havia um homem que há 38 anos, Jesus sabendo, é que me tocou, Jesus, 38 anos, quando eu li esse versículo, o que chamou a atenção de Jesus foi isso. Não foi o fato do homem simplesmente estar doente, é estar doente há 38 anos. Quando Jesus viu que o homem estava doente há 38 anos, aí me tocou. Eu falei, qual é o tipo? Problemas antigos. Problemas antigos. Aí eu fiz o esboço, eu estou aqui. Estou ainda na introdução. Primeiro ponto, quase todo mundo tem um problema antigo. Pode ser que alguém aqui tenha um problema antigo. Segundo ponto, problema antigo tem solução. Problema antigo tem solução. Terceiro ponto, nem sempre a solução do problema antigo é do jeito que queremos. Vamos pensar que a igreja está e entrar, né? Nem sempre a solução é do jeito que queremos. E, último ponto, a solução do problema antigo pode ser imediata. Levanta, estava na tua cama, pegou, levantou. Esse, falei do primeiro e do último. Agora eu vou falar mais vagarosamente do segundo esboço que Deus me deu. Eu coloquei como título: quando Deus nos visita. Quando Deus nos visita. Deus está sempre conosco, mas nós vemos na Bíblia essas ocasiões especiais, uma visita de Deus a determinada pessoa. Ele aparece. Claro, Deus está presente, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Ele está sempre presente. Brincadeira, mais algo, eu já trouxe atrás mais para que o pastor. Não, mas está bom, pastor. É sinal que você está querendo que eu traga bastante. Foi bom você trazer, porque às vezes a pessoa traz água para mim e eu esqueço de beber. E às vezes fica até bravo comigo. Eu bebi, depois eu tento tudo que o Arão não fica bravo, né? É verdade. Então, esse que eu vou seguir hoje. Quando Deus nos visita, o que acontece quando Deus nos visita? Primeira coisa, Ele nos faz perguntas. Quer explicação? Né? E os irmãos devem estar lembrando de outras passagens da Bíblia. Quando Deus visitou Elias na caverna, que ele veio, perguntou: que faz aqui, Elias? A uma mulher lhe disse: por que choras? E assim os irmãos vão lembrar, não vou entrar porque. Né? Então, quando Deus tem todo o pessoal com a pessoa, ele faz perguntas. E para este homem aqui, eu fiz essa pergunta, que está no verso 6, né? No verso 6, eu cadê a Bíblia? Mas eu podia até pedir a participação de alguém que está com a Bíblia aberta aí. Quem está com a Bíblia aberta aí, quer ler o verso 6? Lê para nós. Mais alto. Quando Jesus o viu, soube que estava enfermo por tanto tempo. Perguntou: você gostaria de ser curado? Faz perguntas. Gostaria de ser curado? Deus faz perguntas. Quando Deus nos visita, Ele nos faz pergunta. Quer ser curado? Está buscando a Deus? E às vezes eu tenho mesmo que orar sempre assim: Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Sim, é importante que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Mas pode ser que eu tenha alguma necessidade, uma enfermidade, um problema no lar, um desemprego.
Não é que eu esteja desfazendo o que eu digo sempre, que a vontade de Deus é principal. Mas nos dá o direito. Queres? É o caso de qualificação. Quando Deus nos visita, Ele nos dá ordens. Verso 8, lembra nós do verso 8 aí em voz alta? Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele nos dá ordem. Levanta, toma o teu leito e anda. Ele nos dá ordens. Ordens está atento também. E nós falamos isso, falando comigo mesmo, pegando para mim. Você fala que quer que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Você está pensando isso? Eu vou dar uma ordem. Vou te dar uma ordem. Levanta. Toma a tua cama e anda. Sai para fora, Elias, da caverna. Olha, sai da caverna. Então, quando Deus nos visita, Ele nos faz perguntas e Ele nos dá ordens. O que nós vimos no verso 8. Quando Deus nos visita, algo extraordinário acontece em nossas vidas. Verso 9, alguém leu o verso 9? Pode ser quem já leu, não tem medo não. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. O sábado não vamos deixar de lado, porque vocês vão ter que popular o sábado, nada, eu tenho um problema grande por isso. Mas algo extraordinário aconteceu. O que aconteceu na vida daquele homem? Ele tomou a sua cama e andou. Depois de 38 anos, quando Deus nos visita, Ele nos faz perguntas, Ele nos dá ordens, e algo extraordinário acontece em nossas vidas. Então aconteceu o extraordinário, né? E aqui um problema antigo, né? Voltando ao outro esboço. Aconteceu algo extraordinário. Um problema de 38 anos foi solucionado. E já bebi os colos d'água do chuva, eu bebi a água do pastor. Então, quando Deus nos visita, Ele faz perguntas, Ele nos dá ordens, e algo extraordinário acontece em nossas vidas. Agora nós sabemos por causa desse algo extraordinário, minha irmã. Inês já leu ali, engraçado. Aí houve aquela confusão toda por causa do sábado. E os fariseus queriam saber quem é que tinha feito aquele homem carregar a cama. Quem foi que mandou? Ele não estava preocupado quem foi que te curou, não. Quem foi que te mandou carregar a cama? E aquele homem não sabia, porque o homem apareceu lá no tempo de libertado, não estava no tempo de libertado, e falou: levanta, toma tua cama e anda. Eu levantei e pronto, estou aqui. Mas vamos saber que o próprio Jesus encontrou com ele. Depois, verso 14, quando Deus nos visita também, olha uma coisa muito grave. O verso 14, o que Jesus fala para esse homem que tinha recebido a bênção? Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Está vendo? Vamos ser sério. Deus visitou aquele homem, fez perguntas, né? Quer ficação? Eu entendi que sim, porque, viu? Se quer ficação, vem a hora. Levanta, toma a tua cama e anda. Aconteceu algo extraordinário na vida daquele homem. Ele ficou curado, levou. Tomou a cama
homem andou. E depois daquele movimento todo, aquela discussão sobre o sábado, os fariseus queriam que ele... Quem foi que mandou? Quem foi? Sábado, fez uma coisa de sábado. O que acontece? Aí vem essa advertência. Parece que dá a entender que esse homem tinha ficado paralítico e tinha cometido um pecado há 38 anos atrás, não é isso que está entendendo? É. Porque Jesus está dizendo, não pegue mais para aquilo que você agora está são. Ele ficou paralítico 38 anos. Agora você está curado. Ó, não pegue mais. Esse é terrível. Porque é difícil de entender? Porque nós somos pecadores. Hoje mesmo falamos isso. O próprio Paulo, Santo Paulo, sendo aquele santo que era, diz: miserável homem que sou, o bem que quero fazer não faço, e o mal que não quero, este faço. Nós temos consciência que somos pecadores. De manhã, na escola bíblica dominical, até eu mencionei um filósofo, Sócrates, que diz: a única coisa que sei é que não sei, não é? E é isso que nós vamos vendo quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais nós vamos vendo que nós não somos, nós somos pecadores, miseráveis pecadores. Mas Jesus certamente Jesus sabia o que estava falando, e aquele homem também sabia o que Jesus estava falando. Provavelmente estava falando sobre determinado pecado, não sei qual é. Não peque mais. Nós não estamos aqui pregando contra a salvação pela graça, não. Salvação pela graça, mediante a fé, todos nós somos pecadores. E quanto mais nós estudamos a Bíblia, é esse que eu posso falar, mas é isso que eu quero dizer. Quanto mais nós estudamos a Bíblia, quanto mais nós oramos, aí que nós vemos que somos pecadores. O bem que quero fazer não faço, o mal que não quero, esse faço. Tem as perturbações, as provações, os ataques do inimigo. Então nós vemos, sabemos que somos pecadores. Mas Jesus está dando uma advertência. E eu quero até concluir lembrando que eu preguei esta mensagem, esse esboço, numa igreja do estado de Santa Catarina, lá no litoral. Não lembro o nome daquela cidade, eu fui lá porque o reverendo Joaquim Ferreira, ele morava lá, eu fui lá pensando que ele estava lá, eu não era mais o pastor da igreja, o pastor presbiteriano, eu fiquei por lá, e fui à igreja batista e preguei. E até não sei, parece que o pastor da igreja até não descobriu o resultado, porque uma moça que cantou no louvor, cantava no louvor, entendeu que esse povo estava falando com ela, e ela foi lá para frente chorando. E qual o pecado que ela confessou? Ela disse que ela tinha uma doença e que foi curado daquela doença, mas ela tinha vergonha de falar que foi curada daquela doença para não dizer que ela teve aquela doença. Entendeu? Entendeu? O Espírito Santo tocou nela naquela noite e ela foi para frente chorando e confessou aquilo. E eu, pela reação do pastor depois, parece que ele não gostou, mas não foi eu, foi o Espírito Santo que tocou nela, esse ponto aqui. Não gostou que a moça da música da igreja dele fosse para frente chorando, depois de cantar o louvor aqui na frente, foi para frente chorando e dizendo: Deus mostrou que a minha doença ia voltar se eu continuasse com esse pecado. Pecado do orgulho, pecado da vaidade, de esconder. Quem sabe até com medo de encontrar o namorado, de encontrar a namorada. Você teve isso já? Você fez isso? Não sei o que era, foi uma coisa lá. Então, eu entendo bem esse ponto. Confesso que eu preguei, que o Espírito Santo falou com aquela moça, nesse ponto, mas eu não entendo bem esse ponto. Você recebeu um
Jesus fez pergunta, Deus deu ordem, algo extraordinário aconteceu na sua vida, mas cuidado, não peque mais. Cuidado, não peque mais. Senão algo extraordinário, né? Vai acontecer coisa pior! E aquela moça foi para frente chorando, confessando isso. Parece que o pastor da igreja não entendeu, não gostou, parece. Eu vi uma cara feia depois. Não sei. Não gostou daquela moça fazer aquilo. Um dia eu tivesse provocado, não foi esse ponto, porque a gente pega nesse texto e eu acho que tem esboço meu que não tem, mas nesse esboço aqui tem, quando Deus nos diz que tem esse ponto, o ponto 4, que vai mostrar isso. Que Jesus depois encontrou com aquele homem que tinha sido abençoado, tinha sido curado, tinha sido alvo de um milagre tremendo. Mas aquele homem recebeu uma advertência. Eu não sei se Deus quer fazer essa advertência para alguém aqui nesta noite. Eu não tinha pensado nessa forma. Eu não sei se Deus pensa um pouco. Mas essa não é que me lembrei de fazer. Vamos então encerrar. Eu creio que basta, né? Já são, né? Tá bom. Basta. Basta. Eu creio que basta nós orarmos. Eu podia até fazer uma perda desse alguém. Está precisando de já oramos tanto, né? Oramos tanto, né? Mas não sei. Alguém, se tiver alguém, não vou também tirar esse privilégio de alguém. Se alguém está sentindo vontade de ficar em pé, não pode vir, não quero que você fale nada. Pode ser que você for obrigado a falar, mas não quero que você fale nada. Eu quero só que você, se de fato se encontra nesta condição, se você quiser vir aqui à frente e falar, estou precisando de oração. Não precisa falar que está precisando. Se você vier aqui, e você ficar aqui na frente, durante essa oração, você está dizendo, eu estou precisando de oração. Né? Estou precisando de oração. Se alguém quiser fazer isso, pode fazer agora, mas não estou precisando de oração. Deus. E se ninguém... Obrigado. Está tocando, está tocando. Exatamente. Isso, alguém vai dizer que está precisando de oração. E já mais alguém dizer que está precisando de oração por algum motivo, se Deus colocou, fica aqui em pé também. Em pé também. Agora vamos ficar todos em pé. Pastor Aguinaldo, por favor, agora a gente vai para o grupo. Pensando como a tua palavra é simples, eficaz e objetiva, como ela reage, Deus, nas nossas vidas. Uma mensagem tão importante, tão simples. Espero que todos aqui nesta noite tenham entendido esse recado do Senhor, nessa simplicidade que o teu servo apresenta uma mesa. Porque aquele homem estava ali lutando 38 anos, a mesma enfermidade. Mas Jesus chegou para ele. Jesus sabe das nossas lutas, dos nossos problemas, e Jesus chega, como chegou para aquele homem, ele chega a todos nós, principalmente nos momentos difíceis que nós temos passado na face dessa terra. Aquele homem, depois de um diálogo com Jesus, ele pôde realmente, meu Deus, ser curado daquilo que assolava ele. Mas é importante também que esse texto fala que muitas vezes não era mais tanto pela dor, mas era por ele estar ali, realmente ali, numa situação delicada. As pessoas não se preocupavam com ele, as pessoas passavam de lado por ele, Senhor Deus, e esse que ele reconheceu em Jesus, porque Jesus realmente ali parou, dialogou, conversou, deu a solução para o problema dele. E é isso que Jesus faz todos os dias para nós. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, às vezes nós estamos não é doentes fisicamente,
dialogar conosco, porque muitas vezes nós não se preocupamos que Ele quer ajudar, que Ele quer abençoar, que Ele quer restaurar, que Ele quer pôr as pessoas de pé. E aquele homem ficou de pé, pegou o seu leito e foi embora. Claro que ele encontrou problemas por causa de um legalismo naquela época, mas hoje nós temos a liberdade. Por isso, o conselho é que a gente possa se relacionar com Jesus, possa realmente escutar a sua voz, abrir o coração e falar com Ele, para que Ele atenda, para que Ele realmente cure aquilo que é necessário na nossa vida, para que a gente siga em frente, porque nós temos algo importante a ser conquistado, que é a vida eterna oferecida por Ele. Olha que interessante, que às vezes Ele abençoa, muitas vezes Ele cura a nossa alma, o nosso espírito, cura as nossas enfermidades e ainda nos dá de presente uma eternidade para todo aquele que nele crê. Então, que gostoso, que bom a gente saber que nós temos realmente um grande amigo, que é Jesus ao nosso lado. Então, abra o coração, não compartilhe às vezes com pessoas que não podem te ajudar, porque a solução está em Jesus. 38 anos, mas ele recebeu a bênção. 38 anos, mas ele teve a satisfação de voltar a viver e se alegrar. E assim que Jesus quer para todos nós. Por isso, abençoa Deus o pastor, abençoa Deus esses irmãos que estão aqui na frente. Ó Deus, tu sabes o que eles precisam, tu sabes aquilo que precisa ocorrer na vida deles. E que eles confiem em Jesus, porque com certeza Jesus tem a solução para eles e para todos nós que estamos aqui nessa noite. O que é importante é realmente conversar com Ele e dialogar com Ele. Então, muito obrigado por esse culto. E obrigado, Deus, pela palavra que nós podemos ouvir. Tão simples, mas tão simples, que ela realmente tem uma profundidade muito grande nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.